Ei, bom dia! Que a paz do Senhor esteja com você. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra está em Mateus. Deus me entregou. E eu vou ler e eu vou falar um pouco. O que vier, eu vou passando. E eu já fiz uma oração agora, antes de começar a falar. Eu pedi que o Espírito Santo fale através da minha boca, que não venha nada de mim, Charlene, porque se vier de mim, vocês irão aprender errado. E eu não desejo isso, e Deus sabe disso. Eu não desejo. Eu quero que vocês aprendam o que é certo. Ele me ensina, eu ensino para vocês. Amém? Que Deus fale e não eu, porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Quem sabe é Ele. É o Espírito Santo que me orienta, que me ajuda, que me ensina. Que isso fique bem claro para você. Eu não quero aqui falar nada errado, para que vocês façam coisas erradas. É o certo que eu quero ensinar, que eu quero passar. É sempre o que é certo. Eu espero que vocês entendam e que o Senhor, Ele tenha preparado o coração de quem deve receber esta mensagem. Amém? A palavra se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Eu perguntei para Deus hoje mais cedo, Senhor, qual a palavra de hoje? Sobre o que o Senhor quer que eu fale? E antes de fazer essa pergunta para ele, já vinha Mateus. Mateus. Mateus o que, Senhor? Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu fale? Eu abri a minha Bíblia e veio Mateus 21, versículos 12 e 13. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos os que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As Escrituras declaram: Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Eu já ouvi sobre esses versículos quando eu estudava sobre Jesus, ele ter ficado nervoso, brabo, porque depois que eu fui batizada pelo Espírito Santo, eu ficava preocupada e querendo saber se eu ficar nervosa em algum momento e brigar, se eu estaria pecando. Então eu pesquisei se Jesus em algum momento, quando ele estava entre nós, ele ficou brabo, ele brigou. E eis que eu li essa passagem, eu li a respeito, e hoje ela veio de novo para eu falar com vocês sobre elas, que o Senhor fale. Nessa palavra, a gente vê, sim, né, que Jesus, houveram momentos na vida dele em que ele se estressou. Nem ele não tolerou, não suportou tudo, não. Então, eu, você que procura, busca
ser semelhante a Ele, eu, Charlene, sou uma cristã, porque eu sigo Jesus Cristo, o meu propósito é falar sobre Ele, sobre Deus, o Espírito Santo, ensinar para vocês. Esse é o meu propósito. Fazer com que você queira seguir o caminho da salvação, não o da perdição, caminho do bem. Então, assim, a gente que busca ser semelhante a Jesus, se algum dia você ficar irado por alguma coisa, é normal, é normal. Nós não temos sangue de barata. Nós não temos sangue de barata. Jesus, que é um santo, o único santo que já existiu, ele está aqui na palavra. A palavra conta pra gente que ele, em alguns momentos, ele se estressou. É claro que a gente tem que ter controle, é claro. É claro. Eu não imagino Jesus Cristo se estressando, ele lá brabo, nervoso, brigando, ele xingando palavrões, palavras feias, amaldiçoadas. Não, eu não imagino ele fazendo isso, não. Ele era um homem santo, puro. Então, assim, a gente tem que saber o limite da gente. A gente tem que ter o limite e saber o que fala. Não tem que ir jogando palavras ao vento de qualquer maneira, não, e ainda provocar a ira da outra pessoa e causar um mal irreparável, né? A gente tem que ter cautela. Não é xingar e ficar provocando, e porque muitas pessoas são assim, né? Muitas pessoas são assim. Elas gostam de provocar a ira da outra pessoa. Mas não, não é assim que a gente deve ser, não. Tenha controle, tenha limite. Peça ao Espírito Santo para te dar este limite. E eu quero falar também sobre a questão. Jesus se irou, ele ficou brabo pelo motivo de as pessoas estarem usando a casa de Deus de maneira errada. Eles estavam se preocupando com coisas erradas, que não deveriam se preocupar ali onde eles estavam. Eles não estavam pensando em Deus, preocupados em aprender sobre Deus, orar para Deus, adorar Deus. É uma casa de oração. Está aqui, ó. As Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração. Eles não estavam lá para isso. Eles estavam ali, a galera reunida, gente de todo lugar, preocupados em vender e comprar. Errado. Jesus mostrou isso pra gente. Tá aqui na palavra, ó. Tá na palavra. Tá claro na palavra. Ele não gostou nem um pouco. E se fosse hoje, eu quero falar para você o seguinte: se fosse hoje, presta atenção. Se Jesus estivesse aqui no meio de nós hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Ele se agradaria dos templos de hoje? Alguns não, né? Eu não vou falar aqui que todos estão errados, usando o templo de maneira errada. Não vou dizer isso, não. Porque existem pessoas que querem sim fazer as coisas certas para agradar Deus da maneira correta, agradando Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Existe sim pessoas desse tipo. Mas existem também as pessoas que estão fazendo errado.
estão usando de maneira errada. Eu não queria apontar nada aqui. Eu não queria. Mas antes de começar a gravar essa mensagem, vieram coisas em minha mente que eu vou passar para quem está ouvindo agora neste momento. Eu vou passar. Se não fosse para eu falar, o Espírito Santo me calaria agora, eu tenho certeza. Ele me calaria, mas eu preciso falar. Se fosse hoje, Jesus, ele iria, mais uma vez, ele iria limpar o templo. Ele iria ficar brabo, nervoso e falar a mesma coisa que ele falou quando ele esteve aqui há tantos anos atrás. Estão usando a casa do Senhor de maneira errada. Vocês usam a casa de Deus para falar de política. E é claro que quando a casa de Deus, que era para ser uma casa de oração, quando a pessoa ela vai lá falar de coisas nada a ver, ela tem interesses próprios. Tem. Meu Deus. São valores que rolam por trás de tudo, que atraem, chamam a atenção e daí passam a servir ao dinheiro e não a Deus, adorar o dinheiro e não Deus. E quando você se preocupa com valores desonestos, querendo melhorar as coisas para você mesmo e você não pensa em quem está lá buscando Deus, você não está servindo Deus, você está servindo ao diabo. É ao diabo que você está servindo. E infelizmente essas coisas têm acontecido demais, demais. Existem líderes. Eu já conheci até uma pessoa assim, por isso que eu falo porque eu sei que existe. Essa pessoa estudou, ele se considera pastor, mas essa pessoa, eu não vou entrar aqui em detalhes de algo que aconteceu que eu sei, mas ele não gosta de homossexuais. Eu não ia falar sobre isso também, mas eu decidi citar mais um exemplo, porque quem tem o Espírito Santo, quem conhece Deus realmente, quem conhece Jesus, quem procura seguir Jesus, ser semelhante a Jesus, ele ama. Essa pessoa, ela ama. Então, assim, uma pessoa que ela quis se preparar para poder servir Deus, falar de Deus, como essa pessoa que eu falei aí, que eu conheço, que não gosta dos homossexuais, é uma pessoa que estudou, tem curso superior, não valeu de nada, não adianta. Não adianta você estudar, fazer teologia, querendo aprender sobre a Bíblia, para poder você pregar sobre Deus, e você não saber amar. Hã? Adianta? Não. Agora, se você tiver o Espírito Santo, você vai saber amar, conduzir estas pessoas com a ajuda do Espírito Santo. Você vai ganhar essas pessoas para Deus. E primeiro você precisa saber amá-las. Você tem que aprender a amar para depois você falar de Deus. Se você não souber o que é o amor, nem adianta você falar de Deus. Se você não souber amar, não adianta. Então, assim, estão fazendo errado, as coisas estão acontecendo de maneira errada.
usam o templo, a casa de oração, para coisas que não agradam a Deus, preocupados com o dinheiro, tá usando para benefício próprio, tá usando para crescer financeiramente, mas não tá usando para receber. Vou falar aqui, eu vou citar o exemplo do homossexual. Não está permitindo a entrada dele para adorar Deus, independente do erro. Essa pessoa, existem muitos que procuram a mudança, eles buscam pela mudança. Eu já vi muito sobre isso. Eles estão lutando contra o desejo da carne, eles querem a mudança para a vida deles. Eles buscam a casa de Deus para poder se aproximar mais de Deus, ouvir a voz de Deus através da pessoa, através do líder que está lá à frente para poder falar. Eles querem ouvir Deus e eles querem adorar, eles querem orar. Tem muitos que buscam por isso aí, muitos. E tem muitos líderes que não aceitam. E tem os que aceitam, eles não importam do homossexual estar lá, mas um membro olha de banda, fica olhando de banda e falando e comentando e julgando e condenando um irmão. Então, assim, você precisa amar o seu irmão homossexual, orar por ele, pedir para o Espírito Santo te ajudar a lidar com essa pessoa, a te orientar, para você poder saber trabalhar com a vida dela, você conseguir fazer ela entender da maneira certa. E o Espírito Santo, ele ajuda. Busque isso também, essa ajuda dele. Se você conhece uma pessoa, um homossexual, que ele está com a mente aberta, você sabe, a gente sabe, quem tem a mente aberta para Jesus, ele quer saber da verdade, você procura ajudar, mas pede para o Espírito Santo te orientar, que não venha de você usar as suas palavras, mas sim do Espírito Santo, que você saiba falar as palavras certas. Ajuda seu irmão, ajuda ele, não nega a presença dele na casa do Pai, não nega isso a ele, não. Ou a gente deve receber as pessoas na casa de Deus, na casa de oração. É permitida a entrada de qualquer pessoa que queira estar lá. Você não tem que ficar negando isto a essas pessoas, não. Aprenda a usar a casa de Deus, o templo, a casa de oração de maneira correta. Passe a usar a partir de hoje. Se você ouvir essa mensagem, entender essa mensagem, comece a usar a casa de Deus de maneira correta. Volta para os caminhos de Deus, volta para os pés de Deus, deixa Ele te guiar, deixa Ele te orientar e te mostrar o que é que Ele quer que você faça para as pessoas que estão indo lá buscar por Ele, para adorá-lo. Muitos líderes de igreja têm brincado com Deus. Eu não queria estar falando isso, não. Eu não queria estar falando isso, não. Muitos líderes têm brincado com Deus. Vocês não têm entendido, vocês não têm ensinado, feito o que Deus quer de vocês. Vocês se desviaram. Vocês se desviaram. Volte para os pés do Senhor. Vocês precisam voltar para os pés do Senhor. Sirvam Deus de maneira certa. Não aceitem as coisas do mundo. Não aceitem as coisas do mundo, porque aqui, agora, você acha que tá tudo bem, mas você tem que se preocupar com o depois dessa vida, o que vai ser da sua alma.
É essa preocupação que você deve ter. Eu não estou aqui agora falando só para líderes de igreja, não. Eu estou falando é para mim, é para você, você que está ouvindo, que está seguindo caminhos errados. Volta. Deus está mandando, volta. Pensa na sua vida eterna, gente. Isso não é brincadeira, não. Isso é sério. Isso é sério. Você que não acredita que existe uma vida após essa vida, eu também já não acreditei. Eu não acreditava. Gente, existe uma vida. Deus prometeu, e o que Deus prometeu, ele cumpre. Tudo que ele prometeu, ele irá cumprir. Não duvide disso, não, gente. Deus, ele cumpre cada palavra, cada promessa feita. Ele não mente. Ele não mente, jamais ele mentiria, jamais. Ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é vida eterna. Não brinca com Deus, não. Você que está usando o templo do Senhor para coisas erradas, pensando no dinheiro para benefício próprio seu, de sua família, não brinca com Deus. A sua família também são aqueles que estão indo buscar Deus, a presença de Deus no templo, que você deve saber usar. Você já não preocupa mais em fazer a vontade de Deus, você já não ouve mais o Espírito Santo, você está perdido. Sai disso, sai disso, você está usando de maneira errada. Você precisa amar, amar os seus irmãos, amar os filhos de Deus, o seu próximo. Você precisa respeitar. Muitos têm tirado de pessoas humildes o que elas, com tanta dificuldade, elas conseguem adquirir. Vocês têm tirado, vocês têm deixado o diabo manipular vocês e vocês têm arrancado dessas pessoas coisas necessárias, limitadas, que elas precisam para poder sobreviver. Elas já estão no limite e vocês têm tirado delas. Ele manipula vocês e infelizmente vocês manipulam essas pessoas, que são pessoas também que ainda não conhecem Deus de verdade. Vocês precisam conhecer Deus. Vocês não podem confiar em qualquer pessoa, não. Peça para Deus o discernimento na palavra. Na palavra. Aqui você conhece Deus de verdade. Aqui, ó. Isso aqui vai ensinar para você a não confiar em qualquer pessoa, vai te ensinar a pedir as coisas certas para Deus. Não pense em bens materiais, não. Esquece bem material, porque quando você morrer, você não vai levar nada dessa vida. Do mesmo jeito que nós viemos ao mundo, nós retornaremos para Deus. Quem é de Deus, quem está buscando Deus, quem quer, quem busca pela salvação. Você não vai levar nada, mas lá pro buraco, você ainda vai com uma muda de roupa, um calçado, lá pro buraco. Quando a gente chega nu. Mas você, quando você sair dessa vida, quando vencer o seu tempo aqui, nesse mundo, nessa terra, você vai voltar sem nada, você não vai levar nada com você. Você não vai levar nada com você, nada, nada do que você conquistar aqui
você vai levar. O que importa é como você viveu, como você tratou as pessoas, se você foi verdadeiro com as pessoas, verdadeira com as pessoas, se você amou, cuidou, respeitou, ensinou, segundo a vontade de Deus, é isso que vai importar, porque são essas coisas boas que vão fazer você ganhar a vida eterna. Você ter a vida eterna, que é a única coisa que importa, coloca na sua cabeça, coloca isso aqui, ó, na sua cabeça. O que importa não é você ser rico das coisas materiais. O que importa é você ser rico das coisas espirituais. Pede o Espírito Santo para te ajudar, para caminhar contigo, te orientar, te mostrar, te ensinar, te ajudar. Não importa bem material, bens materiais, não importam. Você quer ser mais do que o outro. Você quer mostrar sempre que você é mais do que o outro. Você só abre a boca para falar em valores, presta atenção. Você que só abre a boca para falar de valores. Você é pobre. Pobre. Para de ficar querendo mostrar para o outro que você tem mais que ele, que você sabe mais que ele. Tudo que você tem é melhor do que o dele. Não. Para que isso? Para que isso? Para mim, não tem valor nenhum. Uma pessoa vir chegar em mim, isso acontece bastante. A pessoa que chega até mim e começa a falar de valores, de bens que tem, ai, ai, eu vou falar com você, me dá preguiça. Preguiça. Eu tenho dó de você. Eu tenho dó de você. Acorda para a vida. Acorda. Acorda. Presta atenção. Olha o que Deus está te falando. Chegou o momento de você acordar para a vida. Esquece dessas coisas. Esquece carro, esquece casa, esquece bois, esquece vacas, esquece cafés. Esquece. Não prioriza isso na sua vida, não. Não prioriza isso na sua vida, não. Deixa Deus ir te dando o que é necessário para você viver. Que não seja nada além do que você precisa, para que não suba a sua cabeça. Nunca. Que o diabo nunca tenha espaço aí. Porque se você começa a servir ao dinheiro, a adorar o dinheiro, você deixa de adorar Deus e passa a adorar o diabo. Mas na palavra a gente aprende que só existe um único Deus. Um único Deus. Não existe deuses, não. É um único Deus. O Criador de tudo. O nosso Pai. Eu conheço e você também com certeza já ouviu essa palavra. Você também conhece. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu, no lugar bom, maravilhoso que Deus preparou para nós. Eu acredito que é assim mesmo a palavra. Eu estou falando o que eu recordo. É mais fácil um camelo. Olha, gente, a comparação. Passar no buraco de uma agulha, o buraquinho de uma agulha, do que um rico entrar no céu e viver lá no paraíso com ele. Por quê? São coisas que eu falei aí atrás. A maioria dos ricos, eles começam a adorar o dinheiro. Esquecem de Deus. Tem alguns que ainda fazem alguma coisa acreditando que está fazendo para Deus. Só que não é bem assim. Você está fazendo achando que é sua obrigação. E quando você faz algo para Deus por obrigação, Ele não recebe. Ele não recebe. Você tem que fazer por amor. Amor.
porque partiu do seu coração o desejo de fazer. Tudo que você fizer, que você faça por amor, com amor para Deus, não por obrigação. Existem pessoas da situação financeira boa que elas ainda dá uma ajuda para um ou outro. Ela às vezes é um dizimista. Pode ser que entregue a 10ª parte, pode ser que não, porque existem muitos que só negam o imposto e só negam para Deus. Eu vou usar assim também. Eu vou usar dessa maneira. Estão sonegando para o mundo aqui, para as pessoas do mundo, estão sonegando, sendo. A gente vê muito caso em jornais de pessoas famosas sonegando impostos. Se está sonegando para as pessoas, porque Deus ensina a gente ser responsável, ter responsabilidade com as nossas coisas. O que é meu é meu. O que não é, não é. É fazer o certo. Mas a gente sempre está cometendo um erro e outro com relação a essas coisas. A gente sempre aceita um erradinho na vida da gente, né? E na casa de muitos é assim. Você não está errando com o dízimo, mas você está errando em aceitar uma coisa desonesta na sua casa, que você deveria pagar por ela e você não paga. Em muitos lares tem dessas coisas. Então, existem pessoas que ajudam outras pessoas, com situação financeira melhor, que ajudam sim, entregam dízimo sim, talvez não o valor correto, mas estão entregando, mas estão sonegando, mas estão entregando, mas está errado. Está errado. Você não tem que fazer nada preocupado, achando que você é obrigado em fazer, não. Para Deus, não. Para poder Ele abençoar a sua vida. Você está errado. Você faz por amor. Você tem que fazer por amor, por desejo seu. Não é porque alguém mandou também, não. Você fazer que você vai fazer, não. A gente vê casos também de pessoas que acreditaram na palavra do homem, um líder de igreja, vou colocar isso aqui, eu quero falar de líderes de igrejas, que conseguiu convencer a pessoa a dar tudo que tinha, falando que era para Deus. E ela deu. Porém, ela deu porque ela acreditou naquela pessoa. E ela achou que ela tinha obrigação de fazer aquilo para poder receber as bênçãos de Deus. Existe muito isso. Infelizmente, existe muito isso. As pessoas são enganadas. Mais uma vez, eu volto a repetir. O diabo manipula para manipular. Entendeu? Ele te manipula para você manipular. E se você não tiver Deus, não tiver Deus na sua vida, não tiver o Espírito Santo com você, você vai cair. Você vai cair. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E ele te ama demais. Ontem eu postei em uma rede social minha uma frase que diz o seguinte: Deus nunca vai apontar o dedo para você e te acusar. Ele vai te perdoar. Porque Deus, ele te ama, ele me ama, ele nos ama. Enquanto outros aí, muitas pessoas apontam o dedo na sua cara e te acusam, Deus, ele não faz isso não. Ele não vai apontar o dedo na sua cara, ele não vai te acusar. Ele vai te perdoar. Só que cabe a você, a mim, a gente procurar não permanecer no erro. A gente precisa tentar nem errar, evitar o erro. Mas errar
é humano. Agora, permanecer no erro, aí é burrice. Não permaneça no erro, não. Não permaneça no erro. Queira sair do erro. Queira o perdão de Deus. E queira viver uma vida correta, sendo justo com as pessoas, seja justo, respeita o seu próximo. Não queira tirar das pessoas o que elas têm. O pouco que elas têm, não queira tirar para você, para benefício próprio seu, usando o nome de Deus. Não faça isso. Esse é um alerta de Deus para você que tem feito isso. Sai dessa vida, sai desse caminho, volta para o caminho de Deus, volta para os pés de Deus e vai pedir a direção divina, vai pedir a orientação divina e vai fazer o que Deus quiser que você faça realmente, o que vem de Deus realmente. Para de usar o nome de Deus para enganar as pessoas, porque nada passa despercebido aos olhos do Pai. Nada. Ele está vendo. Ele é misericordioso, mas ele é justo. Ele é fogo consumidor. Não brinca com Deus. Amém? Não brinca com Deus. O recado está dado. O recado está dado. Para de adorar o dinheiro. Para. Para de enganar as pessoas que confiam, que acreditam em você. Para. E você, presta atenção. Para também você de acreditar em qualquer pessoa. Fique esperto. Deixa o Espírito Santo conduzir sua vida, te mostrar o que é verdadeiro e o que não é. Ele vai te mostrar, ó, isso é verdade, esse aí é verdadeiro, essa pessoa é verdadeira, essa aí não é não, sai fora. Sai fora, ele mostra, ele vai te mostrar. Você precisa ter fé. Fé. Amém? Beijos. Fiquem em paz.